Que a paz do Senhor esteja com todos. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que você que está nos assistindo, que a sua casa, a sua família, que todos possam ter inúmeros motivos para glorificar e adorar ao nosso Deus tão maravilhoso, né? Eu sei que tem. Talvez você ainda não tenha enxergado esses motivos, mas eu sei que tem. Deus tem feito muita coisa por mim e por você, tem nos livrado de muitos males e, na verdade, só o que Ele já fez por nós naquela cruz já são motivos o suficiente para sermos eternamente gratos a Ele. Só essa conquista que Ele nos deu de vivermos com Ele eternamente, né? E mesmo assim, Ele se preocupa com nossa vida do dia a dia, mesmo assim, Ele opera milagres diários sobre as nossas vidas, basta querermos enxergar. Amém? Então, que possamos estar atentos a tudo que Ele tem para nos falar nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar está em Jonas, capítulo 4. Nós vamos ler só os versículos 10 e 11, tá bom? Então abra sua Bíblia aí em Jonas, capítulo 4, nos versículos 10 e 11. Na verdade, a gente vai ler só esses dois versículos, mas a gente vai falar um pouquinho sobre todo o livro de Jonas. É um livro curto, são 4 capítulos. Eu acho que eu poderia até ler esses 4 capítulos na live, que não daria muito tempo aí de vídeo. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou ler só 2 versículos mesmo, tá bom? Vai dizer assim: E disse o Senhor: Tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A história de Jonas é uma história bastante conhecida. Tem muita gente que até mesmo nunca leu o livro de Jonas, mas conhece essa história. É uma história que nas igrejas a gente aprende desde ali da escola bíblica dominical, desde pequeno, criancinha. A gente vê algumas vezes sendo ministradas nos cultos, porque é um livro que tem muito a nos ensinar. Mas se por acaso você não conhece essa história ainda, se você chegou nesse vídeo sem saber quem é esse tal de Jonas, eu vou dar um breve resumo para que você saiba do que se trata esse livro. Se a gente for ler lá desde o capítulo 1, a gente vai ver que o Senhor vem a Jonas e lhe dá uma missão. Deus fala para Jonas: olha, vai até Nínive e pregue naquele lugar, porque os males daquela cidade, daquele povo, subiu até mim. Eu tenho contemplado tudo o que aquele povo tem feito de ruim. E Jonas, se a gente for ver toda a história, não gostava muito do povo de Nínive. Por algumas questões. Nínive fazia parte de um povo que oprimiu muito o povo de Israel, que subjugou, que maltratou. Então, os israelitas, este povo, os judeus, não gostavam muito do povo de Nínive, não. Então, o que Jonas vai fazer? Ao invés de ir para Nínive, ele vai para uma região contrária a que Deus ordenou. Ele não faz aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. A palavra do Senhor vai dizer que ele entra em uma embarcação, em um navio, e que ele vai até o fundo desse navio e dorme ali. E vai dizer que uma grande tempestade veio sobre aquele lugar, a chegar a um certo ponto de que aquele navio quase quebra, quase todos morrem com tal força das águas que batiam sobre o navio. Aí vai dizer que aqueles homens ficaram desesperados. Cada um começou a clamar ao seu Deus, ao Deus a qual acreditavam.
Então alguns chegam até o fundo do navio e veem Jonas ali dormindo. Acordam Jonas apressadamente e começam a dizer a ele: o que você está fazendo aqui dormindo? Você não vê o que está acontecendo? Comece também a clamar ao seu Deus. Aí vai dizer que começam a jogar para fora da embarcação muitos pertences que ali estiveram. Então começam a se questionar: o que está acontecendo? Tem alguém nesse navio que está fazendo que este mal ocorra sobre nós. Então a palavra do Senhor vai dizer que eles lançam sorte e Jonas é o que é revelado ali. Fazem inúmeras perguntas para Jonas e Jonas confessa: olha, eu fugi de Deus, eu fugi da vontade de Deus, Deus me mandou para ir até certo local para pregar a palavra, eu não fui, eu estou aqui agora e provavelmente todo esse mal é por conta disso. Então eles até tentam voltar até a margem, mas não conseguem e Jonas pede para que lancem ele ao mar. E é o que eles fazem. Lançam Jonas ao mar. E eu estou falando bem apressadamente para ser bem rápida, né, eu contar essa história. Lançam ele ao mar. A palavra do Senhor vai dizer que um grande peixe o engole. Dentro daquele peixe ele começa a clamar ao Senhor, a reconhecer que a salvação vem dele, a louvar ao Senhor dentro do peixe. A palavra do Senhor vai dizer que o peixe então vomita Jonas na praia, perto do local onde Deus tinha ordenado para que ele fosse. Então Jonas vai e cumpre a vontade de Deus. Ele vai até Nínive, começa a pregar sobre a destruição que Deus traria sobre aquela cidade. Então a palavra do Senhor vai dizer que Nínive se arrepende. Reconhece os seus pecados, reconhece os seus erros e se arrepende. E o Senhor, com a sua misericórdia, ele perdoa os pecados de Nínive, ele se arrepende da destruição que faria sobre aquela cidade. E a palavra do Senhor vai dizer então que Jonas, por conta dessa ação de Deus, se enfurece. Ele está em cima de um monte, olhando para a cidade, só esperando que Deus destruísse tudo aquilo. E Deus não faz nada disso. Jonas fica furioso e ele começa a falar com o Senhor: eu sabia. É por isso que eu não quis vir pregar a Nínive, porque eu sabia que esse povo ia se arrepender e o Senhor teria misericórdia, porque eu te conheço. Eu sabia que a partir do momento que eu pregasse que esta cidade seria destruída, eles iriam se arrepender e o Senhor teria misericórdia. Então a palavra do Senhor vai dizer que ali estava muito quente e uma certa noite, enquanto Jonas estava ali olhando para a cidade, cresceu uma aboboreira. Então as suas folhas cobrem Jonas. E Jonas consegue ali se refugiar daquele calor. Mas na noite seguinte, Deus coloca vermes sobre aquela árvore e ela se seca. E o calor daquela região começa a pegar na cabeça de Jonas e ele fica nervoso, ele começa a questionar a Deus novamente o porquê daquilo. Aí nós chegamos no versículo 10, a qual acabamos de ler, onde Deus questiona Jonas, fala: olha, você tem misericórdia, você se compadeceu de uma árvore que numa noite cresceu e na outra noite se secou, que você não teve interferência nenhuma, não foi você quem plantou, não foi você quem regou, essa árvore simplesmente cresceu, te abrigou e na noite seguinte se secou. Mas não hei eu de ter misericórdia e compaixão de um povo que sofre, são 120.000 homens fora os animais. Não terei eu compaixão desse povo. Essa é a história de Jonas. Brevemente, né? Contada aí numa versão mais breve, é isso que conta o livro de Jonas. E nesse livro a gente consegue ter muitas lições. A gente consegue ler e aprender quais são as consequências
daqueles que não fazem a vontade de Deus, né? Que Deus ordena a fazer algo, mas não fazem. A gente consegue até mesmo aprender sobre a consequência de colocar alguém dentro da nossa embarcação, dentro do nosso barco, sem o conhecer. Não é assim que aqueles homens fizeram? Havia ali Jonas fugindo da vontade de Deus, aqueles homens o colocaram dentro da sua embarcação e quase morreram por conta disso. É uma outra lição que podemos aprender com o livro de Jonas. A quem a gente coloca dentro da nossa embarcação, a quem a gente coloca perto da gente, a quem a gente coloca do nosso lado para caminhar conosco. Se isso não vai trazer males para nossas próprias vidas. Consegue entender isso? A gente consegue entender que quando Deus quer realizar alguma coisa em algum lugar, com alguma pessoa, Ele move céus e terra para que isso aconteça. Veja, num livro tão curto, de 4 capítulos, há tantos ensinamentos valorosos para mim e para você. Mas o ensinamento que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, eu acredito que seja o maior ensinamento do livro de Jonas, não é as consequências de alguém que não faz a vontade dele, também não é os males que podem acontecer conosco se colocarmos alguém do nosso lado sem conhecermos essa pessoa. Não é também o que Deus pode fazer por um povo, por uma cidade, que Ele move céus e terra para que a sua vontade seja feita. Também é. Mas eu quero enfatizar com os irmãos nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre a misericórdia de Deus. Porque o livro de Jonas, na verdade, é repleto de misericórdia. O livro de Jonas nos ensina e nos mostra que Deus está constantemente querendo agir com misericórdia. Aí essa pergunta do fim do livro é uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Porque Deus vai falar com Jonas e vai dizer: olha, não terei eu compaixão dessa cidade que não consegue discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, onde há muitos homens, não terei eu misericórdia deles? E a pergunta que eu faço para você, que Deus faz para mim e para você nessa noite é: quem é digno ou quem pode receber dessa misericórdia? Não quem é digno. Deixa eu reformular a pergunta. Porque se formos analisar por quem é digno e quem não é digno, certamente ninguém acessaria essa misericórdia, certo? Porque ninguém é digno. A gente vai ver lá em Lamentações de Jeremias que ele vai dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos mortos. Então a misericórdia de Deus está sobre todos. Então não é a pergunta correta não é quem é digno ou quem não é digno. A pergunta é: quem é capaz de receber essa misericórdia? Porque se eu perguntar para você a quem Deus agiu com misericórdia no livro de Jonas, você certamente vai falar da cidade de Nínive. Você vai falar que Nínive fazia muitos males e Deus agiu com misericórdia para com essa cidade. Mas se você prestar atenção em todo o livro, você vai ver que Deus agiu com misericórdia a todos. Todos os personagens que é mostrado no livro de Jonas teve a ação misericordiosa de Deus ao seu favor. Quer ver? Começa com um profeta. O profeta não faz
aquilo que Deus disse para ele fazer. Pelo contrário, ele foge da vontade de Deus, ele tenta se esconder. Ele vai num navio, vem uma grande tempestade, um grande peixe o engole, e ele clama ao Senhor por misericórdia, ele clama ao Senhor, ele louva a Deus. E Deus faz ele voltar ao propósito. Começa com um profeta. O profeta que achava que aquela cidade, que aquele povo não merecia misericórdia, recebe a misericórdia de Deus. Aqueles homens daquela embarcação receberam Jonas em sua embarcação e foram a mar adentro com Jonas. Vai falar que no meio daquela tempestade, aqueles homens começam a adorar aos seus deuses, não a Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Não ao Deus Todo-Poderoso, cada um começa a aclamar ao seu Deus. Então vai dizer que eles lançam sorte e a sorte vai para Jonas. Descobrem que Jonas era o que estava trazendo todo aquele mal. E a pergunta que eu faço para você é: você acha mesmo que foi sorte? Você acha mesmo que ao ali tirarem os palitinhos e apontou para Jonas, o causador de todo aquele problema, você acha mesmo que foi sorte? Ou não foi a misericórdia de Deus para com aqueles homens? Quando eles lançam sorte e é apontado Jonas como aquele que estava trazendo todo aquele mal e jogam Jonas ao mar, a tempestade logo se acaba. Um navio que estava prestes a cair, homens que estavam prestes a morrer, receberam da misericórdia do Senhor. Homens que nem a Deus adoravam. Aí sabe qual foi a consequência da misericórdia de Deus para com estes homens? A palavra do Senhor vai dizer que eles começam a adorar a esse Deus e fazem sacrifícios a Ele. Olha só o que a misericórdia de Deus faz com as nossas vidas. Aí vai terminar com Deus sendo misericordioso com toda aquela cidade de Nínive, com todo aquele povo, com todos aqueles animais. Veja, Deus é misericordioso e fala sobre misericórdia em todo o livro de Jonas. Eu acredito que Jonas está na Bíblia, este livro tão curto faz parte da Bíblia exatamente para isso. Para nos lembrar e nos mostrar da misericórdia de Deus. Toda a ação de Deus no livro de Jonas é para revelar a sua misericórdia. Porque veja, se eu pergunto para você, aonde Deus agiu com misericórdia, você certamente só vai apontar o fim das coisas, né? O fim favorável de tudo. Você pode fazer como eu. Olha, Deus agiu com misericórdia com Jonas porque ele foi lançado por um peixe, vomitado pelo peixe à beira do mar. Ele não foi destruído. Deus agiu com misericórdia com aquele povo que estava na embarcação porque aquele grande mar, aquela grande tempestade não afundou o barco. Deus agiu com misericórdia a todo o povo de Nínive, porque ele não destruiu aquela cidade. A gente só consegue ver a misericórdia de Deus num fim favorável. Se o final foi bom, é porque Deus agiu com misericórdia. Mas a gente não consegue ver a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas no momento da tempestade, no momento da prova, no momento em qual estamos dentro da barriga do peixe, no momento em qual o profeta está falando palavras duras e de destruição para aquela cidade. Em todo o livro, Deus revela a sua misericórdia. Deus revela a sua misericórdia a trazer a tempestade. Deus revela a sua misericórdia quando o grande peixe engole o profeta.
Deus revela a sua misericórdia ao anunciar a destruição em Nínive. Em todo o tempo, Deus está revelando a sua misericórdia. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às provações, mesmo quando tudo não vai bem, Deus está mostrando que Ele é misericordioso. Porque se não fosse a tempestade, não tinham visto que Jonas estava errado naquele lugar. Não tinham lançado ele no mar. Se não fosse o peixe engolir a Jonas, Jonas não tinha reconhecido o seu erro. Se não fosse a tempestade e aquele peixe, Jonas não tinha reconhecido o seu erro. Porque veja só, enquanto estava a tempestade, enquanto estava todos desesperados, Jonas estava dormindo. Ele não estava muito preocupado, não. Ele só foi revelar o seu pecado, ele só foi falar que estava no erro quando lançaram sorte. Quando descobriram o seu erro, só assim ele confessou e pediu misericórdia a Deus. O povo de Nínive só se arrependeu porque Deus falou que traria destruição para aquele povo e para aquela cidade. Então, em tudo, Deus está se mostrando ser misericordioso. Sério, pastor, sério. Mesmo em meio às minhas lutas, às minhas provas, mesmo com tudo isso que eu estou passando, Deus está sendo misericordioso comigo? Meu irmão, está. Porque nós somos limitados. Os nossos pensamentos são pequenos, os nossos caminhos, nem se fala. A palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor nem se comparam. Nós somos limitados, meu irmão. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Essa é a minha fé. Eu creio que tudo acontece com a permissão de Deus. Se todo aquele mal estava acontecendo em várias situações diferentes, é porque Deus permitiu e Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Talvez essa não é a resposta para todos os males. Há males que acontecem pela maldade do homem. Isso nós sabemos. Mas às vezes passamos por situações ruins para nos mostrar aonde devemos estar. Para nos mostrar quem devemos adorar. Para nos mostrar que devemos nos arrepender. Não foi isso que aconteceu? Situações ruins aconteceram na vida de Jonas para mostrar para ele que o lugar dele era em Nínive pregando a palavra do Senhor. Situações ruins aconteceram com aqueles que estavam no barco para que eles reconhecessem Deus como aquele que os livrara de todo aquele mal. Aquele povo ouviu uma palavra dura que a sua cidade iria ser destruído para que reconhecessem os seus pecados e fossem libertos desse mal. Todas as coisas acontecem pela misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ah, se não fosse essa misericórdia. É como diz Jeremias, em Lamentações de Jeremias, estaremos todos consumidos, destruídos. A misericórdia do Senhor é que nos faz respirar todos os dias. E como o próprio Jeremias vai dizer, ela se renova a cada manhã. Então, se fôssemos responder a pergunta que eu fiz no começo da palavra, quem pode acessar essa misericórdia? A resposta é certa e a resposta é todos.
todos podemos acessar a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor está sobre todos. Meu irmão, não se engane, porque às vezes é difícil compreender essa misericórdia, é difícil compreender esse amor. Por 1000 motivos. Um dos motivos que eu posso pensar agora é que fomos criados com um amor e com uma misericórdia, esse conceito de amor e misericórdia tão distorcidos, não é? Muitos foram criados em que para dar amor você precisa ter algo em troca. Muitos foram criados em lugares que não há misericórdia nenhum de homem para com homem. Não é assim? É um querendo subir na cabeça do outro para se dar bem. Muitos foram criados com este conceito que não há misericórdia. Ou que o amor que um manifesta para com o outro é só um amor de interesses. Muitos também vão pensar que não são merecedores de misericórdia e de amor algum, porque praticaram tanto mal, fizeram tanta coisa ruim, que eles pensam, olha, esse amor, eu até acredito nessa misericórdia, nesse amor de Deus para com os homens, mas para com a minha vida eu acho que isso não é possível. Eu acho que isso não dá, porque eu estou tão inundado em pecado, eu fiz tanta coisa ruim, que essa misericórdia não é acessível para mim. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. O amor e a misericórdia do Senhor é acessível a todos. E Ele não te pede nada, Ele não precisa de nada teu. Ele não é como esse amor que vemos em quase todos os lugares. Olha, para eu dizer que te amo, para eu te amar, você precisa fazer algo para mim. Não, Deus não precisa de nada teu. Deus não precisa da sua capacidade, Deus não precisa da sua linda voz, Deus não precisa da sua oratória, Deus não precisa dos dons que há em você, não, Ele não precisa. Deus não precisa de nada que venha do Senhor, de você. E mesmo assim, Ele te ama. E mesmo assim, Ele tem misericórdia para com a minha vida e para com a tua vida. E a amostra maior que Ele fez de misericórdia e amor foi Cristo naquela cruz. Porque convenhamos, meus irmãos, Deus não precisa da gente. Porque todo aquele sacrifício, porque todo aquele sofrimento, por que daquela morte naquela cruz, se Ele não precisa de nós, Ele não precisa passar a eternidade conosco, Ele não precisa. Qual foi o motivo de toda aquela ação, senão amor e misericórdia? Aleluia! Deus te ama e Ele está ansioso para praticar misericórdia sobre a sua vida. Ele está pronto para ser misericordioso. Ele está pronto para demonstrar amor. Ele está pronto para mudar conceitos que homens nos ensinam. De que amar é só quando recebe algo em troca, de que não há misericórdia. Não! Ele tem amor e misericórdia para mim e para você. Aleluia! Deus não precisa de nada que é nosso, mas Ele nos ama. Ele nos quer. Olha que amor é esse. O amor de Deus, a misericórdia de Deus está acessível a todos. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor de Deus, a misericórdia de Deus está acessível a você.
Você tem livre acesso a esse amor, você tem livre acesso a essa misericórdia. Se achegue a Ele, se arrependa dos seus erros, se entregue ao Senhor e deixe que Ele haja com misericórdia. Lembra do filho pródigo? Que pede a herança do seu pai, que foge, gasta tudo que tem, se vê numa situação horrível, comendo comida de porcos, e ele volta para a casa do seu pai. E quando ele volta para a casa do seu pai, a primeira coisa que ele vê é seu pai de braços abertos para recebê-lo. Aí quando ele começa a se justificar de todos os seus erros e de tudo de ruim que ele tinha feito, o pai nem dá bola para ele. Ele começa a dizer: olha, pegue um cordeiro, preparem a festa, coloque um anel em seu dedo e uma sandália nos seus pés. Vamos comemorar, porque um filho que estava morto ressuscitou, está vivo. Olha que Deus é esse, meu irmão. Olha que misericórdia é essa. Um filho que pega a herança do pai, gasta essa herança em muitos prazeres nessa terra, prazeres carnais. Se vê uma situação horrível e quando volta para o pai, tem um pai de braços abertos a recebê-lo sem questionar nada. Sem questionar nada. O recebe da maneira que ele está. O primeiro contato daquele filho quando volta para o pai é um contato de cuidado, de acolhimento, sem fazer pergunta alguma. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Ele nos recebe da maneira qual estamos. Se estamos afundados em inúmeros pecados, Ele é misericordioso e quando nos achegamos a Ele, tem um Pai de braços abertos para nos receber. Se por acaso não fizermos a vontade do Senhor e fizermos tudo ao contrário, Ele tem misericórdia e amor para nos dar. Ele é misericordioso. Tá certo que a passagem do filho pródigo termina com isso, termina com essa festa, não é? Com essa comemoração do filho que estava morto perante o pai, mas agora está vivo. Eu acredito que se essa história continuasse, né, essa parábola continuasse, certamente o pai com o filho, depois da festa, depois do acolhimento, depois da demonstração de amor e misericórdia, ele sentaria com seu filho à parte e conversaria com ele tudo o que estava errado. Eu acredito que ele sentaria com seu filho em amor e começaria a refletir de tudo o que passou e quais foram os erros cometidos para que não cometesse mais. Eu acho que teria essa conversa. Eu acredito que teria. Mas o primeiro contato é de amor e misericórdia. E mesmo em meio à repreensão posterior, é com amor e misericórdia. Deus nos ama, meu irmão. E Ele quer agir com misericórdia a todo tempo. Ele está agindo. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que os problemas pareçam ser grandes demais, mesmo que a tempestade esteja forte e você acha que vai morrer nela, você acha que não vai aguentar, calma, Deus está agindo com misericórdia. Para um pouco, reflita. Veja se não é preciso você voltar a fazer a vontade de Deus. Veja se não é preciso você analisar toda a sua vida. Veja o que está errado, ore ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, deixa Ele mostrar todo esse amor e essa misericórdia para com a tua vida. Esse livro de Jonas é maravilhoso, meu irmão. E que possamos nos lembrar nessa noite o quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem agido com misericórdia. Não só por causa de um fim favorável, mas por tudo o que acontece ao nosso redor, com propósitos de nos ensinar, de nos fazer voltar ao caminho.
com o propósito de analisarmos a nós mesmos e reconhecermos os nossos erros. Se você está passando por algo difícil, ao invés de questionar a Deus, ao invés de criticar, ao invés de se achar o dono da razão, tente enxergar a misericórdia e o amor de Deus em meio a tudo isso. Veja o que é preciso ser feito. Veja quais são as transformações que é preciso ter sobre a sua vida. E deixe que o Pai te abrace, te cuide, faça uma grande festa porque você descobriu a charada. Uma charada que está tão fácil de ser identificada, tão visível. Deixe que a grande festa seja feita. Há um Pai de braços abertos a te receber. Pense bem em tudo que está acontecendo em tua volta. E veja se não é Cristo. Veja se não é Deus que está por trás de tudo isso, para que a tua vida se alinhe à vontade do Pai. Amém, meu irmão? Fica com Deus, amado.